boa tarde para você. Boa tarde, pontualmente 12:30. Confira agora os destaques do Meio-Dia Catarina de hoje. Biguaçu, na Grande Florianópolis, pode ser alternativa para a construção do presídio sem a resistência da população. A cidade projetou a Vila de Segurança, que terá um presídio, uma delegacia e quartéis da Polícia Militar e dos Bombeiros. O frio chegou para valer em Santa Catarina. Temperaturas negativas foram registradas em várias cidades do estado. Bom Jardim da Serra registrou hoje a temperatura mais baixa do país, 7,4 graus negativos. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a reforma da Previdência, o conjunto de medidas que, segundo o presidente Michel Temer, deve evitar a quebra do sistema previdenciário brasileiro. E você pode participar. Futebol, Criciúma e Figueira entram em campo hoje na famosa Super Terça da Série B. E tem presente para o torcedor alvinegro que quiser ir ao estádio e incentivar o Furacão. O Meio-Dia Catarina desta terça-feira, 18 de julho, já está no ar. Meio-dia e 31 minutos, quase 32 minutos, estamos ao vivo aqui com você até 1h30, é claro, você deve participar aqui conosco. Exatamente, até porque daqui a pouquinho, ainda mesmo aqui no primeiro bloco, né, Sibeli, nós teremos uma entrevista que vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre a reforma da Previdência. Se você tem alguma dúvida do que está sendo proposto lá no Congresso Nacional, nessas alterações que estão gerando muita polêmica, muito se fala que vai ser ruim, muito se fala que vai ser bom, enfim, o importante é que você interaja conosco, tá bom? Mande sua pergunta no WhatsApp, mas eu peço por favor para que sempre coloque o seu nome e a sua cidade. O telefone está aí no alto da tela, é o 489-9608-7554. Aguardamos a sua participação, mas a gente começa falando do frio. Tá frio, né, Gustavo? Nossa, hoje tá muito. Frio aqui na capital, imagina lá na Serra. A gente teve aí registro hoje da temperatura mais baixa do país. E o Alan Borges fala com a gente direto de Lages sobre isso. Boa tarde, Alan. Vai falando que tem problema. A conexão tá um pouquinho lenta lá, o Alan tá ao vivo com a gente, mas você tá vendo imagens aí, imagens sempre impressionantes da serra. O frio transforma as paisagens. Olha aí a menina encantada com a árvore congelada. A gente teve registro de chuva congelada ontem, mas hoje foi ainda mais frio pela manhã. Menos 7,4 graus em Bom Jardim da Terra. Urupema e as demais cidades ali na Serra Catarinense também registraram temperatura negativa. Ó, teve gente que se esforçou aí, conseguiu fazer um bonequinho de Mas gelo. tem que se esforçar, né? Como disse a nossa Bruna Andretti hoje de manhã, pegou toda a neve que caiu em Santa Catarina e fez aquele bonequinho ali. A verdade é que se esperava muito mais, né, Sibeli? Porque foram dados alertas, mas esses alertas, eles são extremamente úteis, uma vez que eles servem para que a população fique, né, preparada para possíveis nevascas, como, por exemplo, chegou a ser falado. E aí está o trabalho da meteorologia, que, claro, vai preparar todas as cidades e todas as pessoas que vêm visitá-la para um frio mais intenso. Evidente que não aconteceu, mas daí são conjunções de fatores para que não acontecessem a tal da nevasca, para que não acontecessem as nevascas, Sibeli. É verdade, mas o frio se confirmou, né? Os 7 graus negativos eram previsto, realmente foi confirmado hoje. Cada vez a gente tem previsões mais precisas, todo mundo se preparou, aí o frio não pegou hoje ninguém de surpresa. E a gente confere agora, então, a reportagem feita pelo Alan Borges, porque a Serra Catarinense começou a semana bastante agitada e as cidades de Urupema, São Joaquim e Urubici estão com as pousadas e hotéis totalmente lotados. Gente do Brasil todo, que, é claro, está em busca de neve na Serra. Urupema estava assim durante toda essa segunda-feira. A praça principal estava lotada de turistas, gente que veio até a Serra Catarinense para ver a neve, alguns acompanhados até de um vinho para ajudar a esquentar. A gente tomasse aqui na beira aqui da água, né? Só assim para esquentar? Só assim para esquentar.
um vinhozinho muito bom. A expectativa é grande que a gente encontre aí um momento ideal da neve, né, da precipitação, e a gente aproveitar esse momento que é mágico, né, que deixa todo mundo assim numa situação bem agradável, né? Desde a semana passada, a previsão dizia que poderia nevar aqui na Serra Catarinense, nas cidades mais altas que são Urubici, Urupema e São Joaquim. O Planalto Serrano está muito movimentado, a expectativa para ver a neve é muito grande. A ideia de esperar a neve degustando um bom vinho foi rapidamente adotada pelos turistas em Urupema. E teve gente que foi até criativa enquanto aguardava o fenômeno. Valeu até o registro. A neve eu nunca conheço, espero há 8 anos já aqui, mas nunca, quem sabe hoje, né? Tá ansiosa? Muito, muito ansiosa, feliz da vida. Por enquanto neve só ali desse jeito, né? Não, mas aquilo é só para fazer uma graça, mas vai vir sim, com certeza ela virá. Durante toda a tarde, a previsão dizia que poderia nevar a qualquer momento. Em alguns pontos aconteceu a chuva congelada. Para toda essa gente que aguardava ansiosamente a neve, o que foi possível era registrar uma foto com a baixa temperatura desta tarde. Tá aí, frio, teve gente tirando onda ali com papel neve para justificar, né, caso a neve não chegasse, realmente não chegou. Agora sim, Alan Borges, fala com a gente, tá muito frio aí, Alan? Boa tarde, Sibeli, boa tarde, Gustavo. Agora sim, exatamente, né, aqui está bastante frio. Aqui em Lages agora faz 4 graus, mas com o vento a temperatura, a sensação térmica está chegando a -1. Mas como tu disse no início do jornal, a menor temperatura do país nesse ano foi em Urubici, no Morro da Igreja, menos 7,6 graus, foi muito frio mesmo. Em Urupema, a temperatura chegou a menos 6,7, mas por causa do vento lá, que estava em torno de 43 km por hora, a sensação térmica chegou a 17 graus negativo. Urupema estava muito frio e congelou tudo por lá, né? Alan, pelas informações, está frio na Serra, mas aqui na capital, que a gente não tem o hábito de perceber aí, de sentir tanto frio hoje, parece que a gente está na Serra, hein? Em pleno litoral, está muito frio aqui também, fez 3 graus na capital. Isso é temperatura bastante baixa para essa região. A gente conferiu ali de novo o bonequinho de gelo, né, Gustavo? Tem um detalhe que Florianópolis, por exemplo, ser uma cidade litorânea, é evidente que não faz tanto frio quanto cidades que estão num nível muito mais alto que o do mar, né? Como, por exemplo, na Serra Catarinense, no Planalto Norte, onde foram registradas as temperaturas mais baixas do ano do país, aqui em Santa Catarina. Mas Florianópolis, por exemplo, não registrava desde 2007 uma temperatura como foi registrada, cerca de 3 graus, né? Na casa de 3,7, alguma coisa nesse sentido, desde 2007. Então você vê que de fato realmente veio um frio forte, a tal da massa polar chegou, é evidente que muita gente esperava, então vem essa massa polar, quem sabe a gente tem aí uma neve semelhante a Santiago no Chile, né, onde aconteceu, e todo mundo ficou bastante surpreso até com a situação. Claro, não aconteceu a mesma coisa, mas insisto, o alerta da Defesa Civil e dos meteorologistas se faz extremamente fundamental. Alguns até dizem assim ainda, Sibeli, dizem, isso aí é marketing que está sendo feito, o pessoal subir a serra. Não, são alertas, na verdade, para que a população se prepare. Coisas que são extremamente comuns em outros países. Tá certo, e o amanhecer foi gelado também no oeste e no meio oeste. E a tão esperada neve chegou de mansinho em algumas cidades na madrugada e alegrou quem estava esperando. Tem muita gente que disse que não viu neve não, mas teve quem conferiu de pertinho, olha só. Este vídeo feito por moradores de Fraiburgo mostra o momento exato em que a neve começou. Mesmo tímida, ela foi o suficiente para divertir as pessoas que a esperavam ansiosas. Este carro ficou coberto de gelo. Irani foi um dos primeiros municípios a registrar a neve. Estes funcionários fizeram até boneco de gelo e nos pontos mais altos a neve acumulou. Em Joaçaba, o termômetro na Praça Central registrou 0 grau. No oeste, em Ceará, Xanxerê e Chapecó, a temperatura mínima registrada foi de 1 grau negativo. E logo que o sol nasceu, a paisagem foi essa de encher os olhos. Na Serra do Rio do Rastro, a temperatura de 7 graus negativos congelou a cascata. Foi preciso colocar sal na pista para ajudar a derreter. E com a chegada do frio, a Prefeitura de Florianópolis colocou em funcionamento o ponto de apoio para a população de rua. É na passarela do samba Nego Querido.
É só andar pelas ruas de Florianópolis para sentir que aqui a massa de ar polar também fez as temperaturas despencarem. E os que mais sofrem com isso são as pessoas em situação de rua, que precisam encontrar abrigo para passar a noite. A Secretaria de Assistência Social estima que a população de rua na capital seja de aproximadamente 700 pessoas. Sabendo do problema, a Prefeitura disponibiliza um espaço com colchões e cobertores para amenizar a situação quando há previsão de baixas temperaturas. Então, nesse espaço a gente fornece um colchão, cobertor, enfim, roupa de cama, necessária para que eles possam passar uma noite abrigados e longe do frio. E nesse abrigo aqui na Passarela Meio Querido são disponibilizadas 100 vagas para pessoas em situação de rua. Mas, normalmente, essas vagas não são todas ocupadas. O máximo de pessoas que já passaram a noite aqui foi de 67. Os profissionais da Prefeitura dizem que a média fica entre 30 e 40 pessoas por noite. Muitos não passam a noite no abrigo porque não obedecem às condições exigidas. Eles precisam estar sãos, né? Não podem estar sob efeito de drogas, de álcool, enfim. Basta se apresentar ali. Aí é feita uma rápida triagem pelos nossos profissionais da assistência social e aí eles entram ao espaço. Giana foi a primeira a chegar para garantir sua vaga. Amanhã, ela vai estar preparada para continuar na busca por um emprego. Chega, sentindo frio, chegar, a gente corre direto para cá. Já sabe que aqui é o lugar da gente. Outro dia que é uma caminhada longa. A reforma trabalhista foi aprovada, já está dando muito o que falar. E hoje a gente recebe a doutora Vivian Gando Santos, que é advogada, para falar sobre essa aprovação e sobre os impactos da reforma trabalhista na Previdência. Boa tarde, doutora Vivian. Boa tarde. São muitos impactos, né, as mudanças. Exatamente. A reforma trabalhista recém-aprovada, foi publicada agora no dia 14, já começa a valer a partir de 120 dias, né? Com isso, nós temos, inclusive, novas modalidades de contratos de trabalho, inclusive contrato intermitente, contrato de autônomos, o que vai gerar para essas pessoas um recolhimento previdenciário e uma possibilidade também de utilizar benefícios da Previdência, não só como aposentadoria, mas como os auxílios, auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, todas essas possibilidades. Ainda dentro desses impactos da reforma trabalhista, dentro da Previdência do Brasil, né, que muito se fala que o Brasil, caso nada fosse feito, principalmente também na reforma da Previdência, a gente poderia ter aí um colapso no sistema econômico brasileiro para daqui a um tempo não muito longo. O que se de mais aponta de fato? O estímulo da reforma trabalhista em regulamentar contratos de trabalho faz com que ocorra mais contribuição. Quanto mais pessoas contribuem, mais pessoas ativas no mercado de trabalho contribuem, melhor se equilibra o sistema para que as aposentadorias não entrem em colapso, que é o que o governo atesta nesse momento, né? Quando a gente fala em mudanças, né, principalmente na vida do trabalhador, isso causa um impacto, às vezes, até maior do que porque as pessoas se preocupam, têm dúvidas, acabam não ficando bem esclarecidas. O nosso repórter Gabriel Silvestrin, ele foi até as ruas da capital hoje de manhã para saber quais são as principais dúvidas da população. Vamos conferir. O que é a reforma da Previdência? Reforma da Previdência. Na realidade, a reforma consiste em modificar a forma de acesso das pessoas ao benefício da Previdência, né? Hoje nós temos regras por idade, regras por tempo de contribuição, situações relacionadas a questões de invalidez, por exemplo. Também, se o meu cônjuge recebe benefício e ele vem a falecer, eu recebo a pensão por morte, tudo isso pode se alterar com a reforma. Ou seja, na realidade, ela visa modificar a forma de acesso da população aos benefícios que a Previdência dá. Tem gente já interagindo conosco aqui via WhatsApp, daqui a pouco a gente dá atenção para o pessoal que está mandando pergunta, mas antes vamos saber mais do pessoal que foi ouvido pela nossa reportagem. Mais uma pergunta para a doutora Vivian, por favor. A questão da Previdência se a questão do funcionário público vai ser igual da população em geral, vai ter alguma diferenciação. Como que faz para saber sobre a reforma da Previdência para autônomo?
Duas perguntas numa. Duas perguntas, vamos lá. Primeiro, o autônomo. O autônomo, aquela pessoa que trabalha por conta própria, só vai acessar a Previdência se ele fizer o recolhimento na qualidade de autônomo, né? Que nós dizemos que é um contribuinte facultativo. Ele não tem obrigação de contribuir com a Previdência. Mas se ele não contribuir, ele não vai acessar benefícios. Agora, em relação aos servidores públicos, é importante esclarecer que eles têm regimes diferenciados. Cada servidor público, municipal, estadual, federal, às vezes são vinculados a fundos de aposentadoria que não se relacionam com aqueles que os empregados da iniciativa privada acessam, né? Então vai depender muito da entidade que eles se filiam. Em relação a essa aprovação aí da reforma trabalhista, mudam os direitos, e isso causa muita preocupação também nos trabalhadores, em relação às demissões, até que comece a valer, nesses dias que são necessários, esses meses, agora muda para depois, quando for aprovado, em relação aos direitos, fundo de garantia, seguro-desemprego, tem impacto em tudo isso, né, doutor? Com certeza. Na realidade, a Constituição Federal ela é bastante clara no sentido de dar os direitos mínimos dos trabalhadores. Isso no artigo 7º da Constituição. Então, fundo de garantia, seguro-desemprego, 13º salário, isso não se altera. O que se altera é a forma de acessar algumas coisas, como as férias que passam a poder ser parceladas nesse momento, né? Hoje, o empregador pode parcelar em até uma vez as férias, mas num caráter muito excepcional. Não é uma regra. Agora ele passa, então, após a reforma, a poder parcelar as férias do empregado em até 3 vezes, desde que ele respeite um período de 15 dias e 2 períodos mínimos de 5 dias, cada um. E os dois em consenso. E os dois em consenso, exatamente. Tem pergunta que vem lá de Blumenau, Vale do Itajaí, doutora. É o Jacinto, ele pergunta assim, gostaria de saber sobre a reforma da Previdência na parte do cálculo para aposentadoria por tempo de serviço, já que agora a média é feita de 1994 para cá. Será que nessa nova proposta a média será de todas as contribuições? Haverá esse acúmulo? Na realidade, isso é o que tudo indica, né? Nesse momento, o projeto de lei ainda não foi votado na integralidade. Então, é possível que essa regra se altere até que chegue-se, então, à publicação da nova regra. Mas é possível que se leve em consideração todo o período, o que faria com que, na realidade, o benefício baixasse um pouco. Né? E eu imagino também, né, doutora, que a reforma trabalhista, junto com a reforma da Previdência, elas caminham juntas. Sim. Né? É uma necessidade que a gente observa no mercado para novas contratações, no momento em que o país vive uma crise. E muita gente fala da perda de direitos. Na sua análise, pessoal, o que a doutora acha? A questão, há mais perda ou mais garantias com essa nova reforma trabalhista? Para o empregado, na visão do trabalhador. Empregado. Hoje, eu acho muito cedo a gente entender o que vai acontecer. Nos próximos anos, provavelmente, a partir do momento em que esses acordos que serão possíveis entre empregado e empregador começarem a ser questionados judicialmente, nós vamos ver até que ponto, efetivamente, nós vamos usufruir da reforma, das regras, né? Sim. Agora, para o empregado, num primeiro momento, é importante esclarecer que, passando esses 120 dias, o contrato dele, que já está em curso, vai sofrer essas alterações. Lógico que o intervalo dele, as férias, dependerão de acordos formalizados com o empregador. Então, a regra dele do dia a dia só se altera quando ocorrer um acordo. E o sindicato participa em regra desse acordo. Né? Mas é claro que mesmo com a participação do sindicato, isso deve preocupar o trabalhador, porque é uma nova possibilidade de mudança na própria rotina, nos seus direitos. Toda mudança assusta, né, doutora? Ainda mais quando pode mexer aí nos direitos, no bolso de todo mundo. Lembrando que são 2 reformas, a reforma trabalhista, então já foi aprovada e começa a valer, como a doutora falou, e já a reforma da Previdência precisa ainda passar pelo aval do Congresso Nacional, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada pelas informações. A gente espera que tenha ajudado a esclarecer um pouco das dúvidas. A gente sabe que é um assunto bem complexo, mas aos pouquinhos a gente vai absorvendo, todos em casa vão absorvendo e tirando as dúvidas com a gente. Obrigada. Obrigada, bom dia. Obrigado, doutora, pela sua participação. Muito bem, depois do intervalo, tudo sobre a famosa super terça do futebol brasileiro. É a rodada cheia da Série B do Brasileirão. E para o torcedor do Figueira, tem presente. Para quem quiser assistir ao jogo entre Figueira e Oeste. A gente volta já.
11h52. Muito obrigada a todos que participaram. A gente não teve tempo de ler todas as perguntas, mas obrigada pela participação de todos e continuem conosco. Muito bem, daqui a pouco a gente vai abrir um espacinho pro pessoal do esporte que vai começar a interagir conosco, mas antes aqui, ó, boa tarde, Gustavo e Cibele. O Padilha, do bairro Agronômica, está dizendo assim, ó, realmente esse frio está de rachar, e para variar o vento sul, para dar aquela sensação de temperatura mais baixa, inclusive, isso é uma das coisas, né, Cibele, que a gente observou meteorologistas falando, que ontem parecia que estava mais frio, é porque tinha umidade no ar e um vento um pouco mais forte. E aí hoje, apesar da sensação térmica ser muito próxima da real, ou seja, daquela que a gente observa nos termômetros, então parece que hoje está um pouquinho mais quente o tempo de fato, mais do que ontem, apesar dos termômetros marcarem temperaturas mais baixas. Quem está falando aqui também conosco, o pessoal lá de Itapiranga, Léo Ruschel, mandou aqui fotos do termômetro dele, está dizendo, está mostrando ali, ó, menos 2,3 graus. Não adianta, né? O frio é manchete na casa de todo mundo. Exatamente, 2,3 graus negativos. Aí também o Adriano de Iguaçu falando assim sobre a questão dessas reformas, né? Por que os deputados não mexem no direito deles, nos benefícios e tal, só pensam em mexer nos direitos dos trabalhadores? Assina embaixo, dá para cortar um monte de coisa, né? Que a gente sabe, de auxílio moradia, auxílio disso, auxílio daquilo, que nenhum trabalhador tem, né? E eles têm esse privilégio. E já não ganham pouco, 30 mil reais. Isso estou falando do deputado federal. Reginaldo Bardabiriu, na minha opinião, se é para ter reforma, ok. Vamos também começar pelos políticos, que não são profissionais, não prestam concurso, nem formação, que comecem por eles. Aí sim o povo pode ajudar também. Aí vai também da necessidade de você ter consciência na hora de votar, saber votar, analisar a proposta e tudo mais. Vou votar nulo. Não adianta em nada, né? Porque alguém vai ser eleito. Então, o menos pior precisa ser eleito, se é que para ninguém serve, no caso, alguém que vai votar nulo. Vamos de esporte, Santos? Vamos de esporte, então, agradecendo mais uma vez a participação de vocês. E agora a gente começa falando de Série B, né, Gustavo? Exatamente, vamos de Série B do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, hoje nós temos rodada, a tal da Super Terça, né? Rodada cheia, 15ª rodada, olha só. Figueirense Oeste, 7h15 da noite, hoje lá no estádio Orlando Scarpelli. Daqui a pouco eu vou liberar, inclusive, o telefone para quem vai participar aí da possibilidade de levar um par de ingressos para assistir ao jogo. Nós temos 4 pares de ingressos para esse jogo Figueirense Oeste. E lá em Varginha, interior de Minas Gerais, o Boa vai receber o Criciúma. O jogo está marcado para 9h30 da noite. O telefone já dá para aparecer aí na tela para a gente mostrar para o pessoal de casa, para participar conosco, que se a gente também puder, ir embaixo na tela para você, no 48-3239-1089, as 4 primeiras ligações, cada uma delas ganha de presente um par de ingressos. Se a gente puder ouvir um dos torcedores aí do Figueirense, para que a gente possa também dar espaço para a vez e voz aqui, torcedor do Furacão, vamos dar uma olhadinha, então falando de Figueirense, quais os desfalques do Figueira para o jogo de hoje contra o Oeste. Olha aí, ó, Figueirense que hoje não terá o Marco Antônio, está machucado, Guilherme Lazzaroni, Jorge Henrique e o Zelov. A tendência, inclusive, do Zelov é que ele só possa jogar a partir do dia 23 desse mês, né? Já é para esse fim de semana, domingo, ele estaria já em condições. Mas como não tem rodada no domingo na Série B, certamente na próxima rodada, muito provavelmente o Zelov já passe a ser relacionado. Com esses desfalques, o técnico do Figueirense, Marcelo Cabo, deve colocar a seguinte escalação em campo. Vamos dar uma olhadinha, olha aí. O goleiro segue sendo o Saulo, é Saulo, menino. Aí depois vem o Marquinhos e o Ferreira na zaga. Aí a dupla de zaga acompanhada na defesa de Dudu Vieira, Iago e o Zé Antônio, né? O 4-1-4-1. Índio numa ponta, vem o Pereira um pouquinho mais pelo meio, Patrick e Robinho. Lá na frente, o Enan. Essa é uma provável formação do Figueirense. O técnico Marcelo Gapo não confirmou a escalação. O Oeste, que hoje ocupa a 11ª posição na Série B do Campeonato Brasileiro. Figueirense, em caso de vitória, com grandes chances de deixar o Z4. E outro catarinense que vai entrar em campo é o Criciúma. Vamos dar uma olhada agora, então, nas possíveis alterações do Criciúma com base nos desfalques que são esses aí. Olha só. Criciúma que hoje não conta com o goleiro Luiz e também Edson Borges. Técnico Luiz Cláudio Bink não terá então esses 2 atletas e com isso a formação do Criciúma para encarar o Boa, né? Criciúma que está a 9 jogos invicto, está numa crescente,
bem interessante nessa Série B, esse deve ser o time em campo. Olha aí, sem contar que o goleirão Luiz vai de Edson, aí também no 4-1-4-1 é o esquema tático da moda, Diogo Matheus, Rafael Silva, Nino e Diego Giareta, o Barreto ali centralizado, numa ponta Jocinei, Alex Maranhão ganhando a posição do Douglas Moreira, hein? O Dodge vai pro banco de reservas, Alisson Farias e Silvinho, volta de suspensão. Aí lá na frente, o Lucão. Esse é o Criciúma, 9 jogos invicto, vai enfrentar o Boa, não faz uma campanha nada interessante, o torcedor do Figueira certamente precisa torcer para o Tigre, afinal de contas o Boa é o primeiro time hoje fora da zona de rebaixamento nessa Série B do Campeonato Brasileiro, é o 16º colocado. Tem algum vencedor aí na linha? Aí, alguém que levou o par de ingresso? Tem? Ah, não tá na minha, uma pena. Então tá. Vamos seguir por aqui. Se pintar, só dá o toque aí que a gente coloca o cidadão no ar. Muito bem. Chapecoense, que tem como próximo aniversário o Santos. O jogo é amanhã. Felipe Vinícius Eutrópio já pintou uma dúvida. Sabe o que é? A questão de quem vai ser o cara do ataque. Vinícius Eutrópio colocou assim, olha só, o cara do ataque pode ser entre o Wellington Paulista e também o Túlio de Melo. A disputa está sempre aberta, lá no ataque ele diz, né? Temos que ser justos com todo mundo. Quem jogou bem está pedindo passagem. É melhor para o treinador colocar um jogador não porque um está mal, mas porque o outro está melhor. Assim, usaremos critério, fecha aspas, do Vinícius Eutrópio. Logicamente, aí ele está analisando a situação do Wellington Paulista, que saiu do time, e o Túlio de Melo entrou. Isso ontem, ele fez substituição com 15 do segundo tempo, Eutrópio. Aí aos 17, o Túlio de Melo, quando entrou na vaga do Wellington Paulista, entrou marcando o gol, o Túlio, né? E aí um gol bastante importante, e a gente aproveitou para fazer um comparativo desses dois jogadores agora em 2017. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Comparando o Túlio de Melo com o Wellington Paulista em 2017. São 34 jogos para o Túlio de Melo, 41 jogos para o Wellington Paulista, sendo 10 de titular para o Túlio, 35 para o Wellington. Aí na sequência aí, ó, 24 na reserva o Túlio, 6 na reserva o Wellington Paulista, ou seja, muito menos minutos jogados pelo Túlio de Melo, 1.033. Ao contrário, evidente, o Wellington Paulista são quase 2.900 minutos. 7 gols marcados pelo Túlio, 10 para o Wellington Paulista, 190,4 minutos para cada gol marcado pelo Túlio de Melo. Já o Wellington Paulista precisa até aqui quase 290 minutos para marcar cada um dos seus 7 gols dessa temporada 2017. Nos números, né, a gente observa que o Túlio de Melo tem um melhor aproveitamento. Porém, precisamos levar em conta também que todo jogo sempre começa mais pegado, mais truncado, aí o cara entra descansado, no caso do Túlio de Melo, né? Aí já pega a defesa cansada e consegue marcar mais gols, pelo menos 3 gols a mais do que o Wellington Paulista. Isso vai ser uma credencial para ele entrar no time? Não sei se leva todo esse scout em consideração o técnico Vinícius Eutrópio. Um fato é que no momento, pelo que disse o Eutrópio, deixou nas entrelinhas, ele entende que o Wellington Paulista não está mal. Porém, o Túlio de Melo está, sim, num momento melhor. Então, a tendência é que amanhã, contra o Santos, o Túlio de Melo seja o atacante titular. Vou falar agora do Avaí. Vamos abrir aspas lá no Leão da Ilha. É pro Júnior Dutra, atacante do Leão, que marcou um dos gols na última partida. Olha só, acho que todo atacante, quando entra em campo, pensa em marcar gols para ajudar seu time. E comigo não é diferente. Espero que eu possa dar sequência nessa fase positiva e seguir ajudando ao Leão. Não tenho dúvidas que será um grande jogo, falando sobre o Corinthians amanhã, né? Contra o líder da Série A e que não perdeu ainda. É uma grande oportunidade para nós. Todos estarão de olho nessa partida. Avaí e Corinthians jogam amanhã, 9 da noite, no estádio da Ressacada. Como disse o Júnior Dutra, que marcou o gol de empate contra o Bahia, lá no finalzinho da partida, lá em Ituaçu. É um grande jogo, todo mundo está de olho. É a hora sempre que uma zebra acontece. Pelo menos tem sido assim na história do futebol, né? Tá muito óbvio, o Corinthians vem pra cá e tal. O futebol detesta as obviedades. Muito bem, vamos voltar para lá para saber se tem gente interagindo conosco via WhatsApp. Sibeli Fábio, galera aí tá ligada conosco? Tem sim nosso número aí no alto da sua tela. Você pode mandar recados pra gente. Olha, tem uma torcedora do Figueira aqui, a Silvana Roberto, dizendo: Viva o Figueira! Gostaria de ganhar ingresso pro jogo.
Agora, quem sabe, em breve, né, Gustavo? Exatamente, de hoje já foram os 4 já. Ela disse ainda, esperei, mas a neve não veio aqui em Caçador. Frio, hein? Planalto Norte, nossa. Reginaldo da Barra do Aririu também participando conosco e o Adriano Heitor dos Passos. O Lucionei Ferreira, havaiano de Santo Amaro da Imperatriz, que sempre participa com a gente, principalmente no bloco do esporte. Ele mandou uma foto falando do frio da geladeira de cerveja dele. Aí tá menos 2,8 graus negativo. Aí é fácil ficar mais frio, né? Exatamente. Eu fiz aqui um levantamento rapidinho dos adversários, tanto do Figueirense como do Criciúma. O Boa, nos 6 jogos em casa, hein? Olha só, são 2 vitórias apenas, 3 empates e 2 derrotas. Então, grande chance do Criciúma ir lá e conquistar um bom resultado. O Oeste, adversário do Figueira, jogando fora de casa, são 6 partidas, sendo 3 derrotas e 4 empates. Ou seja, não são 6 jogos, são 7, né, seu Gustavo? É isso aí. Nos 7 jogos do Oeste, fora de casa, o Bu tá rindo. 7 jogos fora de casa, são 3 derrotas e 4 empates. Ou seja, o Oeste, que vem jogar Figueira, ainda não ganhou. Que não seja hoje, né, seu Oeste? Por favor, o Figueira precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro da Série B. Tá certo, depois do intervalo a gente fala sobre a Vila da Segurança lá em Biguaçu, que apontou aí uma alternativa para a construção de um presídio. 1h03, o meio-dia, Catarina volta já já. Estamos de volta com o Meio-Dia Catarina. Muito bem, peço para que quem interage conosco nas redes sociais, principalmente nosso WhatsApp, o telefone vai aparecer daqui a pouquinho já no canto alto aí da sua tela, no 489-9608-7554. Por favor, não esqueça de mandar sempre o seu nome e a sua cidade. Vamos falar dos vencedores dos pares de ingressos, Sibeli? Olha só. Quem levou o par de ingressos de presente para assistir hoje, Figueirense Oeste lá no Scarpelli, vai bem agasalhado, bota mais 5,5 no pé, né? É o Bamir Pedro Gonçalves, tem também o Anderson Brandi, foi outro vencedor, tem ainda Éder Matos, também levou esse presente, e o Eduardo de Mira Padilha. Muito obrigado a todos que participaram, ligaram rapidinho para cá e cada um deles levou um par de ingressos para assistir hoje Figueirense Oeste lá no Scarpelli. Parabéns, levaram essa, hein? Depois mandem foto aí pra gente assistindo ao jogo que a gente mostra aqui no Meio-Dia Catarina. Olha só, cresceu o número de roubos de cargas em Santa Catarina e as transportadoras estão pressionando o governo e as autoridades para medidas urgentes. Olha só. Para este empresário da região oeste, o problema está fora de controle. Por isso, é preciso uma união de esforços entre governo estadual e federal para coibir o crime. Além da situação preocupante em Santa Catarina, as transportadoras também enfrentam um problema em grandes centros como o Rio de Janeiro. No ano de 2016 nós tivemos 14 roubos de carga no Rio de Janeiro. Esse ano 2017 tivemos mais 4 roubos, inclusive com escolta armada. Eu acredito que devia ter uma união dos transportadores e fazer um boicote por uns 30 dias. Nenhum transportador levar alimentos, remédios, vestuário, nada. Fazer um boicote e não descer até o Rio de Janeiro. Hoje, a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado, a FETRANSESC, realizou um encontro na capital para discutir a situação e apontar soluções. De acordo com a entidade, os criminosos fazem parte de quadrilhas fortemente armadas que agem nas rodovias que interligam os grandes centros urbanos do país. Em Santa Catarina, entre 2008 e 2017, houve um aumento de 274% no roubo de cargas, tendo como principais produtos o cobre, bebidas e carnes. 2 medidas importantes estão sendo esperadas pelos empresários do setor. A federação, então, pediu para o deputado Patrício Destro entrar com um projeto de lei que prevê a cassação da inscrição estadual dos receptadores de cargas aqui no estado de Santa Catarina. E também temos uma ação junto à Secretaria de Segurança Pública da criação de uma delegacia especializada em roubo de cargas. De acordo com o presidente da federação, a crise que o país atravessa é um dos principais motivos do aumento do roubo de cargas. Na verdade, acredita-se que o aumento de roubo de cargas está mais relacionado à crise e as quadrilhas se especializam mais do que as próprias indústrias de equipamentos de monitoramento. É crescente, né, como o próprio disse o presidente da FETRANSESC, a crescente no número de desempregados, a crise que o país enfrenta, muita gente busca esse caminho
teoricamente, mais fácil, né, da vida do crime, acaba cometendo esses delitos. Muito bem, olha só, em Chapecó vai representar o Brasil na 11ª Festa do Livro e da Cultura, evento que vai acontecer em Medellín, lá na Colômbia. A Embaixada do Brasil em Bogotá, na Colômbia, fez um convite especial a Chapecó, participar da 11ª Festa do Livro e da Cultura, em Medellín, que acontecerá de 8 a 17 de setembro deste ano. É um belíssimo evento que acontece em Medellín, uma cidade grande, né, de mais de 2,5 milhões de habitantes, e já é tradicional essa Festa do Livro, e eles nunca tinham promovido homenagem a nenhum país. Devido à nossa proximidade, a possibilidade hoje de sermos cidades irmãs, sabendo que Medellín é capital da Antioquia, que também é um estado irmão de Santa Catarina, eles promoveram então a homenagem ao Brasil, e a Embaixada Brasileira nos convidou para termos um generoso espaço lá para levarmos também uma parte da nossa literatura e uma parte da nossa cultura. A Festa do Livro e da Cultura trata-se de um dos maiores eventos culturais realizados pela Colômbia, na segunda maior cidade do país, Medellín. O último evento contou com mais de 400 mil visitantes. O estande de Chapecó terá como destaque a demonstração de gratidão aos irmãos colombianos, principalmente ao povo de Medellín, por meio de um totem que terá exibição de depoimento em vídeo. Todos que se sensibilizaram com o amor advindo daquela cidade tão bela que é Medellín, daquela solidariedade, do momento tão triste da nossa história, né? Por favor, vá à página do Face, do nosso Face da Prefeitura, da rede social, e deixe lá um recado, de 15 segundos, 30 segundos, no máximo 1 minuto, dizendo o quão importante Medellín foi para Chapecó naquele momento de profunda tristeza que todos nós passamos. Se você deixar lá um abraço a todas as pessoas de Medellín, nós vamos levar lá para Medellín e vamos deixar com eles esse amor advindo dessas duas cidades que conquistaram o mundo com a sua solidariedade. Tá certo, bacana, né? Ficou pedido aí do prefeito. E inesquecível aquele momento, né, Cibele? Quando a torcida do Atlético Nacional lá da Colômbia, da cidade de Medellín, na Colômbia, fez toda aquela homenagem justo no horário em que seria a partida entre Chapecoense e Atlético Medellín, o jogo de ida da final da Copa Sul-Americana, de fato arrepiou a todo mundo e foi uma demonstração de solidariedade sobre-humana. E diga-se, uma demonstração de solidariedade sobre-humana porque os colombianos, né, no período em que sofreram e muito com atentados terroristas, por conta do narcotráfico, eles têm na pele esse sentimento de solidariedade porque sabem o quão triste é perder pessoas queridas, né? Eles sofreram demais com isso e, consequentemente, retribuem. Mandar também já um grande abraço para o prefeito Luciano Boligon, da cidade de Chapecó, que recentemente fiquei sabendo que ele sempre assiste ao Meio-Dia Catarina. Bacana. É um dos nossos telespectadores. Muito obrigado, prefeito. Audiência para lá de qualificada. E depois do intervalo a gente vai falar sobre Biguaçu como uma possível alternativa para a construção de um presídio. Será que vai por fim essa polêmica da necessidade? Daqui a pouquinho então, 1h12 agora. E 15, voltamos com o Meio-Dia Catarina e já abrindo espaço para quem interage conosco via redes sociais. Lembrando, nós estamos no Facebook através da fanpage /Meio-Dia Catarina. Também estamos no Twitter e no Instagram, @Meio-Dia Catarina. Inclusive, no Instagram a gente mostra todos os bastidores diariamente, num trabalho bem legal que é feito por lá. E também nosso WhatsApp, como fez aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. O nome do telespectador, ele é do bairro de Barreiros, São José, na Grande Floripa. Pediu para mandar um abraço. É o Lucas Basil. Alô, Lucas. Obrigado pela sua audiência. Ele fala ali de Barreiros, está ouvindo e está dizendo assim, está ligado conosco, né, vendo aqui o Meio-Dia Catarina. Me liga em vídeo. Mas não dá, rapaz. Como é que eu vou te ligar em vídeo? Eu tenho que trabalhar. Não dá. Tá bom? Cibele Fávero. Agora, mais uma polêmica em relação à construção de presídio e tudo mais, um assunto que sempre é muito debatido, ninguém quer o presídio, mas será que agora ele vai para um lugar definitivo aqui na Grande Floripa?
Pois é, Gustavo, Biguaçu quer construir uma vila de segurança e nessa vila está prevista a construção de um presídio. O Rua Todescarte foi hoje de manhã até Biguaçu verificar direitinho essa história e traz as informações e as explicações pra gente, né? Boa tarde, Rua. Boa tarde, Cibele, boa tarde, Gustavo, e a você que acompanha o Meio-Dia Catarina. A gente foi lá conferir de perto essa situação da Vila de Segurança de Biguaçu e pelo que a gente pôde perceber, a comunidade já está mais ou menos que convencida, digamos assim, da instalação dessa vila. Já está pronto, inclusive, o batalhão do Corpo de Bombeiros e a intenção é que seja construída também uma nova sede para a Polícia Civil, para a Polícia Militar e também o presídio. A condição que o prefeito levantou para que esse presídio seja construída é que toda essa estrutura no entorno fosse construída também, principalmente para garantir a segurança dos moradores. Afinal de contas, tendo essas estruturas próximas ao presídio, a chance de haver algum problema é bem menor. A gente tem, inclusive, algumas imagens da atual situação da delegacia lá de Biguaçu. Dá uma olhada só onde tem documento arquivado lá na delegacia. Dentro do banheiro. Então isso é uma imagem clara aí das condições que hoje a Polícia Civil é obrigada a atuar. O presídio fica na região central também, uma estrutura com uma condição bem complicada, cerca de 80 detentos estão lá. Toda essa estrutura aí hoje funciona exatamente no centro da cidade, ao lado da praça, ao lado da prefeitura, um local muito mais perigoso. E aí é o espaço onde pretende ser construída a nova Vila de Segurança, também é perto do centro, mas uma área um pouquinho mais afastada para quem conhece, ali próximo à universidade que tem na região, e aí já está instalado inclusive o Corpo de Bombeiros para fazer parte dessa Vila da Segurança. Essa imagem que nos impressionou bastante, a situação ali, os documentos precisaram ser arquivados dentro do banheiro da delegacia, é um sinal claro de que falta estrutura física, inclusive a intenção deles era que um novo delegado trabalhasse lá, mas como não tem espaço físico, não é possível fazer isso no prédio que hoje funciona a delegacia de Biguaçu. A intenção da prefeitura agora é correr atrás, apresentar esse projeto, porque já tem praticamente tudo, Cibele. Tem o terreno que é da prefeitura e foi cedido ao governo do estado. A verba já está separada, o projeto já está pronto. Então falta pouca coisa e a gente vai saber o que falta para que isso saia do papel da voz do próprio prefeito. Nós estamos aguardando por parte do governo do estado, através do DEINFRA, a viabilização de uma avenida que corte esse terreno da área de segurança ao meio, para poder adequar aos prédios que vão ser colocados ali. Hoje a gente só tem um bombeiro, já está instalado e funcionando lá, não precisamos aí fazer esse acesso para o novo quartel da Polícia Militar, a nova delegacia com o Ciretran e o presídio de Biguaçu. Nós batemos na tecla que nós só vamos aceitar se seja construído tudo ao mesmo tempo, todas essas estruturas. O nosso presídio, a população fica bem tranquila que não é um penitenciário, é o presídio que já funciona aqui ao lado da prefeitura, ele só estaria deslocando para lá e fazendo uma instalação adequada. Hoje ele está ali numa instalação inadequada. Pois é, e o receio do prefeito, que ele estava conversando com a gente hoje pela manhã, é chegar março do ano que vem, perder essa verba e não conseguir mais construir essa vila, que o projeto já existe há algum tempo, a intenção de fazer essa Vila da Segurança em Biguaçu existe há um bom tempo. Vocês mesmos estavam falando agora que muitos municípios não querem um presídio, não querem uma penitenciária, mas o prefeito deixou bem claro, a questão ali é de transferência. Hoje a estrutura não dá conta de atender a demanda, são 80 presos, porque a justiça limitou esse número, um espaço que caberia 20, inclusive, já está mais que superlotado. A intenção, então, é transferir essa estrutura de local. E ele deixou bem claro que só vai transferir se todos esses prédios, se todo um aparato da segurança pública for construído simultaneamente nessa Vila de Segurança. Só para finalizar, a gente entrou em contato com o DEINFRA agora pela manhã, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Tá certo, Rua. Obrigada pelas informações. O Rua segue acompanhando esse caso e assim que tiver novidades traz mais informações pra gente. A gente percebe aí um esforço do prefeito em colocar essa vila em prática, mas parece que ele está enfrentando vários problemas aí, vários empecilhos, né, Gustavo? O que é absolutamente normal quando se trata, na questão da construção de presídios, mas como muito bem disse o prefeito, não vai alterar em nada para Biguaçu. Aliás, parabéns, prefeito Ramon Bollinger, porque a gente sabe que
construção de presídio não gera retorno de votos, né? E, consequentemente, gera, inclusive, parte de antipatia, né? Um pouco de antipatia por conta da população. Parabéns ao prefeito pela iniciativa, é necessário sim. Aí algumas pessoas ainda vão entrar na questão, mas está ali, está apertado o presidiário, né? Não tem problema nenhum, pode ficar ali apertadinho mesmo, ele merece isso. Mas o que dá direito ao Estado fazer um mal a alguém, né? O poder público? Porque ele fez mal a outra pessoa, não dá direito a nada. A mesma coisa, um crime não justifica o outro, né? Mas tudo não justifica a outra. Mas parabéns ao prefeito Ramon Hollinger, porque encampou essa ideia e vai sim construir ali o presídio que é extremamente necessário, inclusive para a segurança do próprio município, porque hoje ali na delegacia onde estão os presos, como mostrou o Juan, é muita insegurança, né? Tá certo, a gente segue acompanhando. Julho é o mês das férias escolares e muitos pais programam suas férias do trabalho para pegarem a estrada e curtirem junto com os filhos. Mas para que a viagem seja sem dor de cabeça, o meio de transporte usado precisa ser bem cuidado. A maioria esquece de fazer a manutenção preventiva no seu carro e isso é muito importante. Esse não é o caso da Graziella, que frequentemente traz o carro para receber os cuidados necessários e assim ficar em dia na questão segurança, ainda mais com a responsabilidade de ter um filho pequeno. Mas nessa semana ela teve um motivo a mais para visitar a mecânica. Assim como muitos catarinenses, a Graziella está ansiosa para subir a serra e ver a tão esperada neve. Eu acho que carro é igual a corpo, a gente precisa prevenir, então sim, todo ano a gente faz. A verificação de alguns itens pode ser feita em casa mesmo, porém a manutenção preventiva vai muito além de verificar o nível do óleo ou o nível da água do radiador. Bom, a manutenção preventiva, a importância é você estar olhando o estado de correia dentada, né? Estado de fluidos de radiador, por exemplo, manter sempre o aditivo no radiador, que é para evitar congelamento, ainda mais nessa época de frio, né? Questão do freio, depois que o pessoal vai voltar da serra. É muito importante também, sempre estar olhando as pastilhas de freio. Sempre que for fazer uma troca de óleo na oficina, já pedi para eu dar uma olhadinha nas pastilhas de freio, né, como revisão periódica. A revisão periódica, a preventiva no caso, ela é muito importante, ela evita você ter um gasto a mais desnecessário. Lembrando que, além de fazer o check-up dos itens do carro antes de viajar, a forma de dirigir também é fator de grande importância. Uma dica é sempre usar a direção defensiva e permanecer na distância de segurança que é de 30 metros entre você e o carro da frente. Importante aí, né, fazer manutenção. Foi reinaugurado na manhã desta terça-feira o posto 1 do Corpo de Bombeiros Militar no bairro EFAP, lá em Chapecó. O posto do Corpo de Bombeiros Militar do bairro EFAP voltará a atender a partir desta terça-feira com uma nova estrutura e uma equipe de voluntários em formação. A reinauguração, na verdade, do posto avançado da EFAP, parado e fechado há 3 anos, representa um avanço para a própria comunidade. A gente vem conversando desde o começo do ano e o estabelecimento de parcerias, a se destacar a Prefeitura Municipal de Chapecó, que está cedendo funcionários públicos para nos apoiar, a BRF Alimentos, que acabou construindo esse posto, né, e possibilitando a nossa vinda para cá, o retorno. Temos também a Aurora Alimentos, que estará cedendo brigadistas à sua empresa para que possa prestar o serviço junto com o bombeiro aqui também, além da própria comunidade, que já está se preparando enquanto formação de bombeiros comunitários, e que fez com que toda essa energia possibilitasse o retorno nosso à cidade, aqui à região, né, desse bairro que congrega hoje mais de 70 mil habitantes. Então, para nós é importante, principalmente pela redução do tempo-resposta. Nós temos hoje uma unidade localizada no Passo dos Fortes, que é a sede do Corpo de Bombeiros, e o deslocamento de lá para cá em atendimento emergencial, ele em horários de pico, ele realmente é muito prolongado. Com a posição hoje desse posto aqui, naturalmente esse tempo-resposta diminui e o atendimento à população acaba sendo muito mais rápido. A reabertura do posto no bairro EFAP só foi possível através de parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar, Sociedade Civil, Governo Municipal e empresas do município. Nós temos uma excelente relação junto com os bombeiros militares, né? E esse aqui é um exemplo. Os bombeiros contribuíram conosco para uma solução no aeroporto, por exemplo, que encontramos esse ano, e nós estamos contribuindo com a parceria também com estagiários, né? E um convênio com o governo do estado para o uso de uma mão de obra super qualificada, que é os bombeiros que estão inativos, e essa solução foi apontada pelo comandante dos bombeiros,
com a união das nossas forças, com a decisão do governador do estado, nós conseguimos fazer com que viabilizássemos não só aqui na EFAP, mas também o Corpo de Bombeiros lá dentro do aeroporto. O bairro EFAP representa hoje cerca de 40% das ocorrências registradas pelos bombeiros, o que torna o posto 1 de grande importância aos moradores do bairro. Para a comunidade é muito importante, né? Porque vai reduzir a distância do bombeiro com a comunidade, né? A importância é muito grande, né, cara? Pelo tempo de resposta, por exemplo, do pessoal que vem do centro, né? O Corpo Bombeiro que centro pega no horário de pico, por exemplo, a demora é muito grande, né? O espaço, o caminhão, por exemplo. E estando aqui na EFAP o tempo de resposta é muito rápido, né? 3, 4 minutos já está na ocorrência. A importância para o bairro EFAP é fundamental, né? Tipo, o tempo de resposta dos bombeiros vai diminuir bastante, né? E para nós a comunidade é muito importante, eu como brigadista de emergência na BRF, né? Então a gente também pode dar um suporte e ajudar os bombeiros, né, nesse trabalho como voluntário. Bem, olha só, uma escola de arte em Florianópolis oferece a partir de hoje um curso completo para quem sonha em fazer sucesso na internet. É o curso para YouTubers, uma oportunidade de conhecer os segredos para produzir conteúdo para essa rede social. Férias de julho. A maioria dos estudantes aproveita para viajar com a família, curtir o tempo livre, sem nem pensar em estudar. E nas férias de julho, eles resolveram continuar estudando. Mas estudando uma coisa não muito convencional, estudando YouTube. Quer saber como isso funciona? Vamos entrar aqui nessa escola para ver como é que funciona a escola de YouTube. Lugar, na verdade, é uma escola de arte que já foi pioneira a oferecer um curso de desenho animado para crianças. Dessa vez, a demanda veio do público. A gente começou com essa iniciativa vendo a demanda dos alunos, principalmente. Eu dou aula de animação, a gente tem aula de música, justamente nessa era do YouTube, de assistir mais de 6 horas de vídeo por dia, e a gente percebeu que tinha tanto uma intenção de se profissionalizar, como entender o que eles estão consumindo. Então o curso parte dessa iniciativa, dessa necessidade. O curso para YouTubers, que dura 2 semanas e ainda está recebendo inscrições, tem 5 módulos: teatro, captação, música, montagem e comportamento. Os participantes têm a partir de 9 anos. Os professores são experientes na área. Usa melhor, aqui tem mais janela, aqui tem uma parede branca. Eu trabalho em 3 canais, que é o Carbono 12, o Antídoto e o Tact 1. Eu comecei a usar o YouTube para divulgar as minhas músicas. Eu tenho uma empresa que chama Carbono 12, na qual a gente faz vídeos, e eu comecei a fazer esses vídeos para divulgar os meus trabalhos musicais. E aos poucos a gente foi percebendo como o YouTube, mais do que um depósito de vídeos, ele era uma rede social onde a gente podia atingir mais pessoas, né? E os aspirantes a YouTubers estão ansiosos para sair gravando. Eu perguntei pra minha mãe: mãe, você pode botar eu no curso? Daí ela falou: posso, mas qual que é o dia? A gente tem que ser nas férias. Daí a minha mãe me botou nas férias e eu tô aqui agora. Eu acho que vai ser bem legal. Tô esperando bastante coisa que a gente vai aprender. E assim, né? Sair com mais profissional, assim, mais ou menos. Quero fazer mais tipo vlog, eu não sei muito jogar. Mas eu quero fazer tipo vlog. Tem gente aqui que já tem canal no YouTube, mas falta dar aquela turbinada. O que você quer alcançar aí dentro do YouTube? Pelo menos mais de 1 milhão de inscritos. Só isso, né? Só pelo menos. Boa sorte pra essa galera, que também tem a opção de estender o curso para um fim de semana e conhecer seus ídolos, YouTubers famosos no hotel de Jurerê. Lembre-se desses rostos, eles podem estar fazendo sucesso em breve como novos YouTubers. A ideia é botar uma luz na personalidade que eles já têm, não é simular nada, é justamente eles entenderem quais são os pontos fortes deles e conseguir demonstrar isso na câmera. Tá certo aí, né? E a meninada animada. O Meio Dia Catarina fica por aqui. É isso aí, pra você, uma ótima tarde de terça-feira, e o Meio Dia Catarina volta amanhã a partir do 12:30. Até lá.